E aí, prontas para mais uma live? Marjorie já entrou. Que maravilha. Estou esperando a sua solicitação. Ainda não chegou. Envia para mim, Marjorie, a solicitação para eu aceitar. Chegou. Olá! Hoje deu certo! Finalmente hoje nós não tombamos o Não Instagram! tombamos Instagram. Hoje Fala não. sério, Ai, meu Deus, fala sério. boa Aquele dia tudo, noite! o dia inteiro, sem internet, em tudo quanto é lugar do mundo. Não é? Bem Nós no dia da conseguimos nossa live. no dia 4 nós tombamos o Instagram, mas hoje nós estamos aqui de volta. Bem-vindos, bem-vinda Delma, bem-vindo Fábio, Miriam. Minha Mames está na live. Boa noite, Mami! Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ver ninguém porque eu tô sem óculos. Ainda Ah, bem que como você está aí assim? vendo. Mas você está muito bela! Ai, eu tô de filtro. Ah, imagina, tá Ai, maravilhosa. tô sempre de filtro. Ai, meu Deus. Se Aliás, alguém me você ver também. pessoalmente, não vai me reconhecer. Tem entrando gente aí, ó. Uma Tô psicóloga, vendo, tem muita gente entrando, Margarida, que legal. Juliana, muita gente entrando. Bem-vindos a todos, boa noite. Marjorie, você está hoje iluminada. Tá linda, linda, linda. Obrigada. Linda. Eu cor-de-rosa, como sempre, Eu né? sou fã da cor do seu cabelo, muito fã, muito. Ó, é isso aí, hein? A hora que o médico autorizar, já faz aí, ó. Então, você sabe que sexta-feira, você lógico que sabe, mas sexta-feira foi a minha última químio, né? E Então, que aí eu recebi delícia. tanta notícia boa que eu fiquei assim, sabe? Aí daqui um mês, porque eu usei a touca, né? Sim, eu vi que você tá toda É. trabalhando na touca térmica. Consegui preservar 50, 60% do cabelo. O que caiu Aí, mais foi aqui em cima, sabe? aí essa parte da Atrás não, coroa, atrás né? está legal, mas em cima. E aí, uma das notícias boas que eu recebi é que daqui um mês eu posso já lavar o cabelo na água morna, porque até então é só água fria. Vou poder pintar o cabelo, vou poder usar secador, tudo daqui um mês. Falei, até pintar eu vou pintar, mas sem Olha que- amônia. Sim, sim, só o tonalizante mesmo, né? É. O seu é tinta com amônia, com. Não, o meu é tinta, tinta. Na verdade, assim, as tintas hoje em dia elas já têm muito menos concentração, né? Eu faço para que o tom do rosa fique assim, existe uma descoloração, né, por baixo, existe o tom das mechas mesmo. Meu cabelo tem um fundo mais claro, né? Tem um fundo mais aloirado, mas para que ele fique rosa desse jeito, eu preciso que ele fique descolorido, né? É Então eu lindo. faço Aliás, já coloração. começamos a live, né? Porque é Mas já uma live começou, hoje tá vendo? leve, Meninas apresentam, descontraída, assim, né? Somos colorida. íntimas, somos íntimas já, somos onco-friends digitais, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas logo, logo vamos nos conhecer, se Deus quiser. Pois é, eu Mas eu queria queria tanto saber da ter ido no vida. evento esse final de semana da Mastovida, mas eu estava viajando para celebrar a última químio, né? Estamos E comemorando no aí lugar não maravilhoso. pude ir. Mas não É. faltará oportunidade, mesmo porque nós Sim, temos o sim. mesmo mastologista, não é verdade? Sim. Doutor Luiz Henrique. Doutor Luiz Henrique. Sim, doutor Luiz Henrique é figurinha carimbada. Quarta-feira eu tenho consulta com ele. Ah, então já mande, você vai mandar o meu abraço junto com ele. Não sei o que vai ser decidido na consulta, estou ansiosa, mas vai dar tudo, já deu tudo certo, Já né? deu tudo certo. Ó, Lu entrando. Acho que Vanessa, é isso? Nessa Basílio. Ah, eu estou conseguindo Legal. acenar para todo mundo que está entrando. Bom, todo mundo Então, entrando. me diz, Marjorie, como que você tirou de, de tanta leveza, de tanta energia? Porque, assim,
você emana só coisa boa. Sabe Ai, aquele que alto bom. astral que você quer ficar perto da pessoa? Então, é Ai, que você. bom. Fico feliz, Foi fico assim desde o feliz. início do diagnóstico ou foi uma caminhada ou foi desde o início assim? Eu acredito assim. Bom, primeiro deixa eu me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Muitos aqui me conhecem, outros não, são seus seguidores também. Então, eu sou a Marjorie, sou aí rosa o ano inteiro, como vocês já podem ver. É, eu assim, Andresa, vou ser bem sincera com você. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Acho que isso eu carrego muito comigo, né? Essa coisa de brincar, de ser leve e tudo mais. Mas eu acho que quando eu recebi o diagnóstico, eu meio que pensei muito estrategicamente em como eu ia levar isso, né? Em Você como recebeu em que ano? eu recebi diagnóstico em 2017, Tá. 4 anos e meio atrás. E aí eu pensei bem estrategicamente. Eu pensei, bom, agora o que que eu vou fazer? Ou eu levo isso, né? Sabia que ia ser um caminho, como eu sempre falo para as pessoas, eu não romantizo o processo, Sim. né? Porém, eu sempre pensei assim, ou eu vou levar isso de forma pesada, ou eu vou levar isso como eu levo a minha vida, né? Com positividade, sabendo que eu vou ter muitos desafios, mas que vai ter um momento que isso vai passar. Eu sei Sim. que não vai ser fácil, eu sei que vai ser, vão ter momentos em que eu vou, né, precisar de um tempo, que eu vou precisar absorver muita coisa, mas eu preciso levar isso de forma alegre e grata, porque eu sei que eu estou sendo muito abençoada de poder me cuidar, né? Ter um tratamento adequado. Só Isso, aí já tem que agradecer, não é verdade? exato. E o que eu falo muito, Andressa, que eu acho que me ajudou bastante, eu costumo contar isso na minha história, eu consegui ter uma percepção de uma mudança muito grande de prognóstico na nossa família, né? Eu venho de uma família que teve muitos casos Olha, não e sabia. eu tive muitos casos na família. Então, a minha avó materna teve câncer de mama e faleceu. A minha mãe teve câncer de mama e está aí, linda, maravilhosa, curada. Então, assim, nós fomos ressignificando na família e tornando a nossa história diferente do que os antepassados sofreram. Sua mãe Então, teve isso câncer de mama há quantos anos? 12 anos atrás. 12. 12 anos atrás. Então, assim, nós fomos modificando a história da nossa família. Sim. Então, Reescrevendo, né? escrevendo, eu posso dizer que eu fui a mulher mais jovem, com o tumor mais agressivo, mas que teve o prognóstico, teve o diagnóstico mais precoce e o prognóstico mais assertivo, né? Então, Faz assim, toda a diferença, né? faz toda a diferença. Então, eu acho que por isso que eu sou tão ativista na questão da informação, da questão de levar essa luz assim para as pessoas no sentido de realmente conversar e dialogar sobre saúde, né? E hoje, né, sendo o dia do médico, sendo o dia, né, É, dessa questão de falar sobre saúde, como eu digo, eu costumo dizer que a saúde é que move tudo para a nossa vida, né? Sem saúde a gente não faz nada. não. Então, como profissional da saúde e como uma pessoa que teve questões fortes de saúde na vida, eu sempre acostumei, né, a levar isso junto, da minha vida. E sempre de forma leve, porque se a gente começar também a puxar muito para a angústia, a gente não vai para lugar nenhum. Não, não. Então, Quando eu contei o diagnóstico para minha mãe, a primeira coisa que ela falou, Andresa, que seja leve. Eu não gostaria que você estivesse passando por isso, mas já que você vai passar por isso, porque é fato, que seja leve. E essa exatamente. frase ficou muito forte. Então, o tempo todo me vem à cabeça que seja leve, que seja leve. Até nos momentos que eu tenho os efeitos colaterais da químio,
eu falo que seja leve. Não, às vezes não é leve, mas eu torno leve, entendeu? É, Eu tiro uma onda até assim com a minha tragédia, para ser leve. é uma forma assim, né? A gente, é aquilo que eu falo, a gente respeita também aqueles momentos, é o que eu falo sempre para você, né? A gente respeita os momentos em que a gente realmente não tem, às vezes, uma condição de estar legal naquele dia, porque eu acho que a gente tem que respeitar. Isso independentemente do câncer, eu acho que para Sim, tudo que a gente passa na vida. Mas o fato da gente realmente encarar as coisas de forma mais leve, de forma mais alegre e grata, a gente consegue enxergar o problema numa outra dimensão, né? A gente consegue ver um ângulo diferente. Eu acho que isso torna o nosso propósito melhor, né? Acho que a gente consegue ter mais oportunidades de viver as coisas com mais esperança, com mais alegria, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Então é óbvio, eu sempre friso muito isso, porque às vezes as pessoas podem achar que é uma coisa meio, nossa, imagina, elas não estão dando importância para o problema, ou às não, vezes, de forma alguma. ou então, nossa, como assim, né? Ou será que é porque elas têm uma realidade mais privilegiada ou não? Não é uma questão de privilégio. Acho que o nosso privilégio é justamente conseguir enxergar com gratidão certas coisas e aí tornar o processo um pouco mais tranquilo. E eu acho que também isso vem de apoio, né? Que nem você falou, a sua mãe, né? Ah, As pessoas que estão ao redor, né? Eu vi que na sua última quimio você teve também várias coisas ali que isso faz fizeram toda a esse diferença. momento, né? A Então, quando rede de você. apoio, a rede de apoio é fundamental. Então, isso tudo torna a caminhada, torna essa jornada um pouco mais leve. Então, isso é fundamental. Então, as pessoas que estão ao redor, né, a maneira como a gente consegue dialogar sobre o problema, seja ele qual for, a maneira como a gente dialoga sobre isso vai tornando os desafios um pouco mais leves, né? Porque É porque desafios. você divide a carga, né? Exato. Então, E- assim, eu vejo, eu às vezes recebo relatos no direct de meninas, até, não diria meninas, mas de mulheres mais velhas, que Uhum. têm dificuldade de contar para as pessoas, de se abrir. Eu já ouvi de pessoas que eu conheci que falaram: ah, a minha mãe teve, só que ela não quis que ninguém soubesse, ela ficou sofrendo sozinha. Então, assim, pelo menos para mim, né? Eu me Uhum. sinto muito mais confortável dividindo. Uhum. Não sei se é uma defesa minha, mas eu sempre fico mais aliviada quando eu sei que as pessoas estão sabendo. Porque parece que eu divido a carga um pouco, sabe? Eu acho que isso é um pouco individual, sabe? Eu acho que é um pouco de personalidade, né? Eu acho que É, tem pessoas que gostam mais, né, dessa de dividir, como nossa, talvez por sermos mais extrovertidas, por pode sermos ser. pessoas, né, que temos mais essa coisa do contato, e tem pessoas mais introvertidas ou pessoas que lidam mais com essa questão mais preservadas, né? Eu acho que é muito de perfil. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa mais reservada, né? Eu já sou uma pessoa mais expansiva. Então, eu acho que cada um lida diferente com a questão da exposição em relação ao diagnóstico. O que eu falo que é importante, seja se você vai expor o seu diagnóstico ou não. O que a gente não pode é se, assim, é, a gente precisa vencer o medo, né? Sim. Eu acho que, assim, expor ou não a sua fragilidade, aí é uma questão pessoal. Aí eu acho que é uma questão de personalidade. O que nós precisamos, como seres humanos, no geral, é começar a entender que precisamos parar de ter medo de falar, de Medo de se entender expressar, né? e de nos informarmos.
Se isso vai ser um dia uma coisa que a gente vai expor, se um dia alguém tiver um diagnóstico, é uma questão pessoal. Mas ter medo de fazer exame, ter medo de se informar, ter medo de buscar ajuda, aí é problemático. Não existe problema se você não quer falar sobre com alguém, ou se um dia você for diagnosticado, de repente você não for uma pessoa que vai para uma rede social, ou vai fazer uma campanha, ou vai, sei lá, se vestir de rosa no Outubro Rosa. Isso não é cada um é um. Não é necessário. Mas para mim o que é problemático é a pessoa não querer ir fazer um exame, não querer se prevenir ou ter esse medo, tá? Eu acho que isso aí Fechar os olhos para a realidade, né? exato. Então, assim, porque são coisas que às vezes caminham juntas. Né? Então, às vezes, a pessoa que tem receio de se expor, ou tem receio, né, tem algumas questões de timidez ou de exposição, ela acaba se deixando de ir no médico, acaba deixando de se olhar, acaba deixando de fazer um exame, acaba postergando coisas importantes e às vezes, comendo bola de fazer uma prevenção, Sim. de tentar buscar um atendimento por conta de questões, né, que ainda são relacionadas ao medo de se conhecer, ao medo de se expor, aí isso é problemático. Né? Agora, a pessoa que tem um diagnóstico e às vezes não quer expor, ou às vezes não quer que todo mundo saiba, aí é uma questão de cada um ser reservado. É óbvio que quando você tem o diagnóstico, quanto mais rede de apoio você tem, então procurar um processo terapêutico, né? Hoje em dia tem muitos grupos, Sim. ajuda, né? Outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Então, assim, eu costumo dizer que conversar com quem já passou, É olhar fundamental. outras pessoas é fundamental. Porque, às vezes, você conversar com outra pessoa que já passou pelo mesmo que você, ela tem um olhar, uma empatia muito grande, É, né? Diferente quando eu brinco, né? Quando a gente conversa com uma onco friend, é diferente de quando você conversa com quem não passou por isso. não, é totalmente diferente. A Lê É é totalmente uma diferente. uncle friend minha, a Lê Verdi, ela escreveu. Se fechasse os olhos, perdemos a oportunidade de sucesso no tratamento. Ela foi, Exatamente. assim, a primeira, segunda pessoa que eu procurei quando eu recebi meu diagnóstico, porque eu já sabia que ela havia tido, né? E ela me acolheu, me orientou e foi assim, o pontapé inicial fundamental, sabe? Então, a rede de apoio é fundamental mesmo. Não Então, tem como. Eu acredito que não tem como passar por essa jornada, porque é uma jornada longa, né? sim. Não Não, tem não como é passar uma jornada sozinho, né? rapidinha, é uma jornada longa. Não tem como A passar gente por essa jornada sozinho. Você precisa de apoio, sabe? É fundamental. Ou da sua família, ou de amigos, ou das redes sociais, enfim, não dá para passar sozinho. É muito e perrengue. E muito importante ter informação também de qualidade, né? Pessoas Sim, que tenham essa informação. E eu fico, nossa, Andresa, eu fico tão feliz, assim, quando eu vejo amigas, pessoas que estão aqui nas redes sociais ou mesmo em outros lugares, e às vezes elas recebem um diagnóstico e elas prontamente me mandam um WhatsApp, me mandam uma mensagem e falam assim, Márcio, me ajuda, qual é o primeiro passo? Quem eu vou procurar? Qual é seu médico? Ou o que que você fez? O que que você me indica? Como que eu posso começar? isso Por é onde eu lindo. começo? Né? Porque assim, isso significa que a nossa jornada também deu certo, né? Sim. As nossas escolhas também foram bem-sucedidas, né? Então eu fico muito feliz assim quando as Vira uma pessoas falam assim, missão de vida, né? me indica alguma coisa. Às vezes eu não vou saber indicar, ou eu vou ter que buscar alguém para me ajudar também. Mas é muito importante quando a gente acaba se tornando também uma referência, né? Por exemplo, várias pessoas falam assim, Márcia, eu quero doar cabelo, como eu faço? Ah, eu quero aprender mais sobre como ajudar, ou eu quero aprender a ser voluntário, ah, eu quero saber que exame que eu faço, ah, eu quero saber como acessar melhor.
certas informações, ou então, eu fiquei, eu tinha dúvida sobre alguma coisa, eu fui até o seu Instagram, ou me indica uma página onde eu posso buscar informação. Então, poxa, isso para mim é tão gratificante, né, como profissional da saúde e como paciente, né, Sim. porque eu acho que a gente está aqui para isso, para fazer esse diálogo, para trocar essa informação, né, para poder dar um norte mesmo, né? Para É, poder aprender junto, para poder caminhar junto. É isso que você falou, a gente não caminha sozinho, não. né? Então, A se a gente Janete puder dar escreveu aqui que depois de passar pelo câncer, somos outras pessoas. Você percebeu isso em você? Essa mudança? eu acredito que eu comecei a ter algumas outras percepções, sim. Eu tive algumas outras escolhas. Eu acho que a gente começa a valorizar algumas coisas que antes a gente olhava, mas parecia que não tinha tempo para, né? Eu acho Hum, eu acho que as doenças crônicas graves, né, não só o câncer, mas tudo que te aproxima muito da finitude, né, tudo que te faz olhar para o curto tempo da vida, você começa a pensar um pouco mais naquilo que você quer no agora, né? Eu acho que principalmente para pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? ai, Então, duas. eu acho que quem não é, né? Levou Ai, esse eu às vezes me pergunto quem não manda, é. manda um alô aí quem não é, né? Porque, enfim, quem é espiritualizado o suficiente aí para não ser tão ansioso, né? Manda É respeito. difícil. A gente vive num mundo, né, ansioso, num mundo em que tudo, né, é tão eufórico. E eu acredito que eu comecei a trabalhar um pouco mais essa questão do agora, né? De querer as coisas melhores para agora, minha qualidade de vida melhor agora. Então, eu comecei a elaborar melhor as minhas escolhas e tentar me colocar em primeiro lugar. Eu acho que isso melhorou muito. Eu falo que, assim, a minha análise, eu já fazia terapia, né? E continuei, e continuo até hoje. Eu falo que a minha análise, eu acho que eu nunca vou parar de fazer na vida. Eu acho que isso é eterno. Mas assim, melhorou muito. Eu falo isso muito para minha terapeuta, que depois do câncer, o meu processo analítico melhorou muito, porque eu comecei realmente a me colocar mais em primeiro lugar. Eu meio que fui forçada a me colocar em E primeiro lugar. viver o presente, né? É, Não ficar olhando o que era, nem o que vai poder ser. Viver o presente, né? Viver o agora, né? eu tive que talvez fazer certas escolhas que talvez eu demorasse muito mais tempo, né? Então eu tive um amadurecimento um pouco mais precoce, né? Eu tive câncer antes dos 40 anos, né? Então foi uma coisa assim que veio um amadurecimento físico e emocional muito precocemente de certas Você teve coisas com que quantos talvez anos? eu tinha acabado de completar 38 anos. É, Então, já é precoce. é, eu conheço, né, meninas até bem mais jovens também que tiveram, mas assim, para mim foi uma fase Sim. em que eu tive que tomar várias decisões assim de vida, né? Então, foi um momento onde eu e meu marido tivemos que decidir se íamos ter filhos ou não, sabe assim, muitas coisas que estavam no Tudo para limite. resolver, né? E eu estava num limite, porque eu não era nem mais jovenzinha, jovenzinha, e também não era tão madura suficiente para dizer, bom, agora certas coisas eu já fiz, né? Uhum. Então, eu estava meio que no meio do caminho, né? Então, algumas decisões, elas já estavam amadurecidas, outras não. Então, eu tive uma maturidade, assim, eu falo que eu entrei numa menopausa realmente muito precoce, física. Antecipou bastante. E foi realmente uma menopausa física e emocional. Foi uma coisa assim bem interessante, assim, um processo que hoje eu vejo como um amadurecimento mesmo. Eu tenho analisado muito isso. Acho que hoje eu consigo olhar isso, né? Até isso agora, 4 anos depois, eu consigo olhar isso
com uma certa beleza, assim, sabe? Eu acho que Sim, hoje, assim, no meu quarto, digamos assim, Outubro Rosa de lives, palestras e coisas assim, eu vejo isso com um amadurecimento muito maior, assim, né? Eu acho que eu vejo uma história, assim, mais completa, mais robusta, né? Eu acho que você vai sentir isso com o passar dos anos, né? No começo, a gente ainda está vivendo muito a doença, né? E no sim. processo do adoecimento. Então, a gente ainda vive muitos sintomas, a gente ainda vive muito é, alguns medos, né? É, Hoje, eu já estou conseguindo me desgarrar de algumas coisas e vivendo a experiência que isso me trouxe. é, Lógico que com muito respeito a essa história, e como eu digo muito assim, eu sou uma pessoa que eu não prego assim, ah, estou curada, ai, me desgarrei. Não, eu sou bem contida porque eu respeito muito o meu amanhã. Eu não sei como é que vai ser no eu também eu estou nesse processo de terminei a quimio, então eu estou na fase ainda de experienciar, experimentar coisas que eu nunca experimentei na vida. Por exemplo, a cirurgia. Eu nunca operei nada na vida. A primeira cirurgia que eu fiz foi colocar o catéter, mas foi uma microcirurgia, né? Uhum, Então, ainda vem a cirurgia, que eu ainda não sei como vai ser a cirurgia. Provavelmente vem a rádio, né? Porque uhum. uma frase que uma palavra que eu já aprendi na minha experiência é quando alguém fala, provavelmente é porque só que não quer bater o martelo porque não tem certeza. Ah, Entendeu? mas outra coisa que você vai aprender também com a questão da oncologia, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o câncer, sabia? Eu era uma pessoa, eu sou, né? Uma pessoa que gosta muito do controle das coisas. A ansiedade também vem com essa coisa, né? Do querer. Sim, total, total É, relacionamento. exato. Aí você vai perceber que você não tem controle de nada. Ah, já Você percebi. não tem controle de nada. Você pensa assim, ah, eu vou fazer isso, ah, minha programação é essa. Aí, minha filha. Não, desandou tudo. Eu tinha programado. Eu falei, nossa, no Outubro Rosa, o meu primeiro outubro, né, com significado, falei, vou fazer lives todos os dias. Aí já tinha anotado na minha agenda. Dia um, dia 2, furou tudo, porque assim, é o que eu fiz na live da semana passada com a Lê, eu falei assim, é um cai e levanta diário. Então, às vezes eu estou muito bem aqui, daqui 2, 3 horas eu tô lá embaixo, entendeu? Então, assim, não dá para se programar, né? Isso foi uma coisa que eu tive que aprender na marra. Assim, sabe? Aquela coisa planilhada de você falar assim, "Não, eu Isso. tenho controle de tudo, eu vou conseguir, eu sou o máximo, eu vou dar conta de tudo. É. Nananã." Nossa! Aí faz, não, 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 não é do seu jeitinho. Não é como você quer. Então, assim, todas nós mulheres somos. Eu falo que eu acho que o câncer de mama não podia vir para outras pessoas mesmo, né? Porque, É, tinha que enfim, ser 90% das mulheres, né? porque assim, a oncologia, ela é muito isso. Você não tem mais controle de nada. É uma célula desordenada que justamente vem para desordenar as suas ideias. É, Então, é lógico que existe um planejamento, óbvio que tem algumas, né, algumas estratégias, mas eu costumo dizer assim, a jornada do paciente oncológico, ela é muito individual, ela é muito, assim, ela é realmente individualizada. Nenhum sim. protocolo é igual. E no câncer de mama, então, tem tantas linhas de tratamento. Eu lembro que uma vez eu fui num congresso e eu achei incrível. Eu acho que a melhor analogia que eu ouvi, e eu, assim, para mim, nunca ouvi uma melhor, foi de um médico que ele disse uma vez assim, que para o tratamento de câncer, existem tantas linhas de tratamento de câncer, principalmente de mama, que é como se Aham. a gente estivesse no metrô de Londres ou da China e tal. Existem tantas estações e tantas linhas, são tantas ligações que você pode parar em uma e de repente fazer outra ligação e tal. São milhões de linhas de tratamento.
Então, muitas vezes você pega uma linha e aí você para num lugar e aí de repente você troca de estação e aí você troca de linha de tratamento. Então, existem N tratamentos. Você Então, sabe que eu existem não peguei uma pessoa, uma, e olha que eu converso com inúmeras, inúmeras pessoas, uma que tenha similar ao meu. É né? sempre diferente, sempre, sempre Sempre. diferente. E você vai ver que cada ano as coisas vão mudando, as questões vão mudando, os medicamentos vão ficando mais modernos, né? Então eu vejo, porque assim, é como eu te falei, eu tenho, a minha história com câncer de mama começa lá na década de 80. E de lá para cá, quanta coisa mudou. Desde a época da minha avó materna até hoje, do tratamento da minha mãe para o meu tratamento, tudo mudou, E as foi o coisas. mesmo tipo de câncer? Não, nós Da sua três mãe foi tivemos. qual? O da minha mãe foi um estrógeno positivo, Tá foi vendo? Esse eu não conheço, nunca ouvi falar. hormônio positivo. O dela foi hormônio positivo só. Ela descobriu num exame de toque, né? Já tinha o dela já tinha um volume muito grande. Aí ela Uhum. fez uma mastectomia unilateral, dela já estava bem grande, mas era um tumor bem isolado. E ela fez uma retirada de linfonodos também sentinela. Aí ela fez a cirurgia e ela fez uma químio que é a químio que as pessoas mais conhecem, né? Que é a químio que é chamada químio branca, químio vermelha. Aí faz as radioterapias, né? Então é uma Entendi. químio que a gente ouve muito falar, as pacientes falarem bastante. Por exemplo, eu já fui diagnosticada com um tumor bem menor do que o da minha mãe, de tamanho, de volume e de tamanho, mas o tumor da minha mãe, ele era encapsulado, ele era um tumor que ele estava Concentrado. concentrado. O meu tipo de tumor era um tumor que espalhava, ele era um tumor que não era in situ, ele era um tumor que espalha, né? Ele é um tumor Uhum. invasivo. O meu era invasivo. Da minha mãe era in situ, o meu era invasivo. Tumor invasivo, ele é aquele que espalha tipo bala dum-dum. E aí, o meu, ele foi diagnosticado bem pequenininho. Quando eu fui fazendo, eu fui fazendo um É o acompanhamento, né? triplo negativo? Não. Não, o meu não foi triplo negativo, o meu foi triplo positivo. O meu é estrógeno positivo, progesterona positivo e HER2 positivo. O Ah, da minha é mãe, o meu, HER2 positivo. o seu é HER2, o seu é só HER2 positivo. Eu acho que é só HER2 positivo. O Cadê que eu li lá é só HER2 o HER2? O meu é o que eles chamam. positivo, né? O meu é tudo positivo. O meu é estrógeno positivo, HER2 positivo e progesterona positivo. A proteína HER2 é o que eles dizem que é a proteína metastática, né? A proteína que vai levando. Antigamente, eles diziam que era o tumor que tinha mais preocupação, que eles não Uhum. tinham linhas de tratamento. Hoje já tem a medicação, que é a medicação que você já deve estar fazendo e vai continuar, que é o Herceptin, Sim, né? Que já comecei, eu comecei a imunoterapia no primeiro dia da químio e vou seguir mais um ano fazendo. Na verdade, é a terapia-alvo, né? A É, terapia-alvo, o Herceptin, ele é justamente um composto que vai se ligar às suas células e fazer com que a proteína HER2 fique quietinha. quieta lá, ela não vai conseguir se ligar a nenhuma outra É, célula. Então, assim, é muito interessante, porque isso há anos atrás não não existia. era Então, possível, né? não era possível ser feito. Então, hoje nós somos pacientes, por exemplo, que graças a Deus temos a terapia-alvo antes de ter uma manifestação metastática. Antigamente, por exemplo, o Herceptin ele era ministrado para pacientes que tinham só quando elas já tinham metástase, né? Nós não, nós já temos a terapia-alvo antes. Então, Antes. né? Então, antigamente os exames nem detectavam ainda, né? Os exames eram feitos depois. Então, assim, quanto que a medicina foi avançando, né?
É. Então, existem várias coisas. Eu fiz um outro exame também, que foi o mapeamento genético. Aliás, você Quando nem precisava ter feito, né? Porque vó com mãe, né? Não, foi feito porque, teoricamente, o meu câncer ele é hereditário, mas ele não é genético. Ah, tá. Tem diferença. Então, tem diferença. Por incrível que pareça, eu não tenho o BRCA1 e nem o BRCA2. Nossa, Exatamente. Então, olha só como é imagina, você incrível. é um ponto fora da curva. Eu sou o ponto rosa fora da curva. Um Por ponto quê? rosa. É porque as pessoas têm. A gente tem que lembrar que não existem assim, entre 5 não chega a 10% dos cânceres que são realmente genéticos. A questão hereditária nem sempre ela é genética. Existem outros fatores hereditários, né? Por exemplo, eu menstruei muito cedo, então, né, que é uma condição, por exemplo, né? Tem mulheres que produzem bastante estrógeno, né? Eu tenho questões hereditárias, como, por exemplo, cor da pele, né? Sermos de etnias, né? Isso são fatores hereditários que Sim. a gente passa a nossa origem, né? Então, outro dia eu vi um estudo, por exemplo, que mulheres acima de 1,70 m existe mais possibilidade de adquirirem câncer. Olha, Existem vários estudos. Então, assim, existem várias questões étnicas, questões, por exemplo, a gente sabe que mulheres negras, por exemplo, têm uma menor incidência, mas têm incidência. Então, assim, é, é, por exemplo, é a mesma coisa, homens têm menos incidência de câncer de mama, por quê? Porque eles produzem menos estrógeno do que mulheres. sim. O estrógeno ele é um fator muito preponderante, o estrógeno e a progesterona é um fator muito preponderante, por exemplo, para câncer. Né? Por isso que mulheres têm câncer, mais câncer de mama. Né? Então, se você, por exemplo, conversar com os médicos, com os mastologistas, com os oncologistas, eles vão poder dizer para você com muita propriedade que todas as mulheres, se nós fôssemos viver, por exemplo, se todos os seres humanos, se todas as mulheres fossem Uhum. viver com 110, 120 anos, provavelmente todas teriam câncer de mama. Ai, meu Deus. Todas. Por quê? Porque nós temos mamas grandes, que nós temos, produzimos leite, que nós temos ductos que produzem hormônios. Então, assim, É, isso é uma condição genética. Então, isso é uma condição feminina, não, né? não tem como fugir disso, não. Não tem muito como fugir. Então, assim, não que todas vão desenvolver câncer, Não, mas a claro que gente tem não. que entender que hoje vejam essa estatística, hein? Uma em 10 mulheres, às vezes uma em 8 mulheres vão desenvolver na sua vida câncer de mama, é É bastante. bastante. Eu já li isso, que são 2 a cada 8. Eu fiquei Então, assustada. não, Mesmo é porque eu não mais ou menos. sabia, agora que eu entrei neste universo, que você entra, é um universo, né? É um universo. Cara, como tem mulher com câncer de mama? Como tem? Eu não tinha dimensão do número de mulheres com câncer de mama. Não tinha. Se a gente for pensar, e agora no Outubro Rosa a gente conversa, né, muito sobre isso. Todo mundo tem alguém, Que conhece conhece, alguém. todo mundo conhece alguém, Todo exato. mundo conhece alguém. Seja uma mãe, uma tia, uma avó, uma conhecida, uma amiga, né? E por isso que quando eu falo da gente tratar com mais leveza, da gente levar informação e conversar com alegria, é para que a gente comece a falar mais e falar com mais propriedade, com informação, porque eu costumo dizer isso. Quanto mais a gente conversar, mais a gente vai saber e mais a gente vai ter condição de acesso e Sim. menos a gente vai ficar assustado, né? E Menos aí a a gente vai ter informação medo. traz clareza, né? Exato. A Né? gente E você precisa tendo parar de ter clareza, você medo. consegue tomar melhores decisões. Exato. E a gente precisa parar de ter medo de conversar. A gente precisa parar de ter medo de falar com a nossa amiga. A gente precisa parar de ter medo de abraçar nossa amiga, nossa colega,
né? Olhar sim. no olho da nossa amiga e dizer, tá tudo bem? Você conhece seu corpo? Você sabe se tem alguma coisa de errado? Você conhece o que está acontecendo com você? Né? Então, e a gente precisa encarar o nosso corpo com felicidade. Nós fomos sempre, as mulheres foram criadas para esconderem o seu corpo ou para mostrarem só um corpo ideal. Pessoal, né? Exato. Então, assim, nós tivemos uma criação totalmente equivocada de beleza, de conceitos, né? Como se a gente tivesse que esconder o que é bom, como se a gente não pudesse entender e ter prazer e ter alegria e demonstrar isso. Hoje que as mulheres estão começando a ter um pouco mais de domínio, de liberdade, de se conhecer melhor e de valorizar a sua diferença, né? As suas características, né? Então, assim, a gente precisa começar a usar isso também a favor da saúde, para entender Sim. o nosso corpo, para respeitar o nosso corpo, né? E através Porque disso, conhecendo o nosso corpo, o diagnóstico fica mais precoce. O diagnóstico mais precoce, o tratamento é mais suave, né? exatamente, Existe tratamento para câncer avançado? Claro que existe. Óbvio que sim, existe. Eu acredito na cura até para um câncer que esteja ultra mega power avançado. Eu creio nessa cura. Porém, o trabalho vai ser, o caminho vai ser mais árduo. Então, quanto maior a sua chance de fazer o diagnóstico mais cedo, menos você vai sofrer, né? sim. E hoje a gente sabe que tem muitas pacientes mesmo que convivem com a doença metastática por anos, com tratamentos, né, Sim, eu conheço considerados uma que está há 17 anos, vivendo exato. muito Então, bem, assim, com vida, o que normal, a gente tem que entender é que existe vida. A gente exato. não pode se limitar ao diagnóstico. A gente É. precisa lembrar que existe vida e existe muita qualidade de vida. E a gente precisa batalhar sempre para isso, para a nossa qualidade de vida. Lembrar que o câncer ele é uma doença crônica e que o que faz uma doença crônica ser combatida é o que a gente faz de escolhas. E Sim, as escolhas precisam ser independentemente do diagnóstico. São sim. escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, de uma vida mais alegre, de uma vida mais é, consciente, de uma vida mais voltada para nosso autoconhecimento, para nossa saúde integral. Então, o que, que É olhar compreende mais para isso? si, né? Exato, olhar com mais qualidade para nossa Ser família, mais para nossa. generosa consigo mesma. Eu passei a ser mais generosa, porque eu sempre fui. É claro que eu não acredito nessas besteiras que falam por aí, que você teve câncer de mama porque você engolia muito sapo, porque você fica. Não creio em nada disso. Eu tenho câncer de mama porque a minha célula se produz desordenadamente e pronto, acabou. Mas, com a chegada do diagnóstico, eu passei a ser mais generosa comigo, porque eu sempre fui muito carrasca. Então, eu passei a me dar mais mimos, sabe? Uhum. Aprendi a dizer não, É aprendi a ser difícil, né? A saudavelmente dificuldade de dizer egoísta, não. saudavelmente egoísta passei a ser, né? Então, tudo isso são os presentes que o diagnóstico traz para você, né? Exato. E você sabe que uma Aí a coisinha. minha amiga falou que. Aí, tá vendo? A Verdi ali falou que é mentira isso. Ela não leva desaforo para casa e teve. Entendeu? É isso aí. Então, assim, as pessoas, eu escuto também muita besteira. Você também deve escutar. Então, eu já escutei besteiras do tipo assim: é porque você era sedentária. Eu falei, não, porque eu conheço um monte de gente saudável, ativa e que tem câncer de mama. Porque é sobrepeso. Não, eu conheço muita gente magra que tem câncer de mama. Entendeu? Então, assim, não tenta justificar uma coisa que não tem justificativa, a não ser que seja o quê? Cientificamente. São células que não se reproduzem
na ordem que deveria se reproduzir e pronto, acabou. A gente vai escutar de tudo, de tudo. A gente vai escutar desde que é falta de fé É. até que você tem um problema genético. Ah, o câncer veio para te dar uma lição. É, Não creio nossa, nisso também, não. tem. Eu acredito assim, tudo vem na nossa vida para um aprendizado, sim, né? Claro, mas Não não veio precisa para ser ti, tanto, entendeu? Olha, eu certo? vou, sabe? Eu falo assim, gente, não precisa ser o câncer para você ter um aprendizado. Você vai ter um aprendizado todo dia. A gente acorda de manhã aprendendo e dorme Exato, aprendendo. Não precisa ser o câncer. Vai estar todo mundo aprendendo. Não, eu não sou pior e nem melhor do que ninguém. Eu não sou iluminada porque eu tive câncer e também não sou desgraçada porque eu tive ele. Eu sempre exato. falo isso. Ah, Eu acho que a gente precisa realmente eu acho que assim, o paciente escuta muita coisa e é legal a gente falar sobre isso, Andresa, porque eu acho que até para educar as pessoas, né? A terem um pouco mais de cuidado, né? Até porque existem os milagres tem que também, ter muito sempre tem um cuidado, porque milagre as pessoas. milagroso, sempre tem alguma coisa milagrosa também, sempre tem algo que vai, né? E assim, é, é, é muito complicado, porque nós já somos carregados de culpas, né? E querer culpar a pessoa por mais isso é complicado. O que eu acredito é assim: nós podemos fazer escolhas melhores para que nós Com tenhamos certeza. uma saúde boa de qualquer forma, para que a gente possa ter menos chances de desenvolver doenças, sim, mas que também a gente tem informações para que, caso alguma coisa aconteça, a gente tenha melhor acesso. Então, é aquilo que eu falo. As pessoas sempre perguntam para mim, nossa, mas você fazia os seus exames, você era uma pessoa que, né, sempre estava, você é um profissional da saúde, mesmo assim ficou doente? Sim, fiquei doente. E fui atrás, né? Então, como eu falo sempre para as pessoas, na mesma proporção que eu tinha fatores de risco, eu também tinha fatores de proteção. Então, Sim. eles, de alguma forma, melhoraram muito meu prognóstico, meus fatores de proteção, assim como os meus fatores de risco eram bem grandes. Então, é óbvio que eu desenvolvi a doença mais cedo, né? Então, eu tive vários fatores de risco que propiciaram com que eu tivesse a doença mais cedo, né? Então, mas eu também tinha vários outros fatores de proteção. Por exemplo, o fato de eu nunca ter fumado, eu tive uma cicatrização muito melhor. O fato de eu ter uma alimentação muito boa, embora eu fosse, né, sempre fui uma pessoa mais obesa, mas eu sempre tive uma alimentação boa. Isso também me ajudou muito a não passar tão mal na químio, né? Então, assim, tem várias coisas, uma coisa ali e outra aqui. Mas isso não significa que eu também não tive outras coisas, né? Então, as pessoas costumam querer fórmulas mágicas e justificar as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não É, tem as como pessoas justificar. querem justificar e querem falar alguma coisa. Às É. vezes é melhor não falar nada. Elas vão acontecer, é a mesma coisa. Eu vou falar assim: ah, você, sei lá, de repente você andou com cuidado, mas você tropeçou. E aí? É, Tropeçou. Aconteceu. Ah, nossa, você é culpado que você virou o seu pé. Ó, é, né? Então é melhor você estar preparado, melhor você ter virado o pé e ter conseguido, né, colocar de repente uma tala e depois o seu pé ser melhor, né, conseguir depois andar bem, ou você não conseguir arrumar seu pé. a Pri escreveu. Quando se tem uma doença crônica, além do sofrimento dela, vimos que fizemos a doença por causa de magos e culpas. Acho cruel. Depois que conheci você, Marjorie, desmistifiquei isso. Mas é verdade, esse peso não nos cabe, não nos Não cabe. sabe. A, Eu acho que a gente precisa. A Lise, eu estou sem óculos, escreveu: o povo sempre quer encontrar a culpa e colocar em alguém. As pessoas vão sempre querer colocar a culpa. E aí, quando não põe a culpa no paciente, vai colocar a culpa em Deus, vai colocar, se não colocar em Deus, vai colocar no capiroto, entendeu? Sempre vai ter uma culpa, gente. O É, importante é façam as melhores escolhas e façam a parte de vocês. É isso que eu é. sempre falo. Né? No começo, quando eu descobri o câncer, muitas pessoas queriam culpar a genética da minha família, muitas pessoas queriam culpar a obesidade,
muitas pessoas queriam culpar. Eu tinha 57 quilos a mais e as pessoas queriam muito achar um culpado. Eu mesma queria, no começo, achar um culpado. Falar, poxa, o que será que eu fiz de errado? E hoje eu vejo as soluções, né, que eu posso ter e faço a minha parte. Isso não significa que eu estou imune, que eu nunca mais vou ter lá, que eu virei um ser imune às coisas da vida. Não, até porque eu estou viva, eu estou vivendo. Se eu quisesse ser um ser imune a qualquer coisa, eu desencarno, né? Eu já vou viver outra Né? Já vai para coisa. outra dimensão, né? Vou para outra dimensão, que a gente não sabe nem o que vai acontecer, né, gente? É. Daí a gente tem que Mas viver, eu né? também, eu já escutei que, ai, porque você não foi mãe? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Tem muitas mulheres que são mãe e tiveram câncer. Então, assim, as pessoas Sim. querem sempre jogar a culpa. Outra coisa, tenho amigas que tiveram câncer, estão, terminaram o tratamento, estão no meio do tratamento e são mães agora, estão Sim, eu grávidas conheço agora. várias aqui no Instagram, É, virtualmente, né, que estão grávidas, entendeu? Teve bebê e então, tudo. essa Então, questão assim, ser mãe ou não também é uma escolha, gente. Isso aí é, né? Não vamos julgar isso, né? é. Eu Mas é o tenho que a Mônica disse, tudo tem um propósito, né? Você, quando recebe o diagnóstico, você tem a opção de como você vai reagir ou não diante do diagnóstico. Eu, quando recebi o diagnóstico, eu falei para mim mesma, eu falei assim, eu não vou passar por isso à toa. Eu vou fazer disso uma missão na minha vida. Isso não veio só por vir. Eu vou transformar isso em algo, sabe? Então, assim, eu tô com essa sede desde o início, porque eu poderia passar de uma maneira diferente do que eu optei, mas eu optei por fazer uma missão de vida, sabe? Então, é tudo como você acolhe, né? O que E chega até você, né? a gente tem muito essa. Eu acho que toda paciente, mesmo quem é mais introvertido ou não, a gente tem essa coisa de querer ajudar, de querer estar junto uma com a outra, de querer dar a mão uma para outra. Eu acho que não tem uma pessoa que não passa por uma questão, seja ela com câncer de mama ou com qualquer outra questão mais grave, que não queira dar a mão uma para outra, sabe? Eu Sim. acho que cria uma rede mesmo, né? Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito incrível, porque é uma sororidade assim, que é inexplicável. Eu vejo muito isso. Eu já era muito ativista antes, né? Eu falo que eu nasci nesse meio, né? Sim, Da com questão vó, com mãe, né? isso, e também por ser profissional da saúde, também sempre trabalhando com a saúde da mulher, e me tornei ainda mais depois da experiência. Então, quando eu vivi a experiência mesmo, eu me tornei ainda mais empática e ainda mais com vontade de ajudar eh, e de estar perto mesmo, né? E às vezes eu tenho, assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, ah, mas você não se cansa de contar sua história, ou então de reviver isso, né? Principalmente os meses, né, de outubro e tudo mais. Sim. E, assim, por mais às vezes cansativo que possa ser, desgastante em alguns momentos, nossa, é tão gratificante, é tão bom, dá tanta energia a gente poder trocar essas informações, é tão, você fala assim, ah, como é que a gente consegue tratar isso com leveza? É por isso, é porque cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente faz isso que a gente está fazendo agora, nossa, dá uma energia, Dá. dá aquela, Eu fico é, eufórica quando recebo mensagens no direct falando: ah, eu fiquei animada, eu vou fazer igual. Ah, sabe? Nossa, me traz um é, conforto tão grande, sabe? De querer sempre tornar tudo mais leve. tô Sentir vendo as útil, se mensagens sentir útil, é aqui. isso, né? É, eu falo assim, eu cheguei agora, né? Cheguei há pouco do balé, me arrumei para a gente fazer a live. E até falei pro meu marido, falo, nossa, hoje é um dia que eu já tô começando segunda-feira, assim, né? A gente acaba ficando mais cansado e Sim. tal.
Mas assim, eu já tô com outra energia, eu já tô assim, pronta para outro. Falei assim, ó, agora vamos fazer, não, vamos projetar, vamos Agora, fazer. depois da live, vai vir aquele cansaço gostoso. Sabe? Ah, Não não, tem um não, agora cansaço que é eu tô preparada, gostoso? agora eu tô planejando, já vou escrever, já vou fazer. Então, assim, me dá outra energia, assim. Eu falo que todo momento que eu tenho de troca e que eu consigo fazer esse diálogo, tô vendo aqui as pessoas conversando e mandando essa mensagem, essa energia pra gente. Toda vez que eu sinto isso, eu acho que é o que faz a gente fazer sentido, faz o nosso propósito valer a pena. Sim. Faz, faz aquilo que eu falo, que é ser rosa o ano inteiro, fazer valer a pena, A como você Marjorie fala. faz o rosa o ano inteiro, gente. Não é só no outubro rosa, não, tá? Tá? Não é só eu falo que no outubro rosa é meu Natal, né? Mas eu sou rosa o ano inteiro. É o rosa o ano inteiro. Você pintou o cabelo de rosa assim que ele começou a nascer? Então, ó, a história do cabelo rosa Aí me é muito. conta. Vou contar para você a história do cabelo rosa. Foi assim. Eu não fiz, na época que eu comecei a químio, o meu médico estava começando essa onda da touca, né? Tava começando a vir essa coisa da touca. E aí eu perguntei para ele, falei, doutor, o senhor acha que vale a pena, né, eu investir na touca térmica? Naquela época não tinha No no plano. centro ainda, você tinha que investir e tal, era caro. Aí ele falou para mim, ele falou, olha, Marjorie, eu acho bobagem no seu caso, porque seu cabelo vai cair. Ele falou, você não vai ter na tua químio, eu acho Entendi. pouco provável, você vai passar um frio e vai cair. É E dito frio. e feito. E dito e feito, na minha primeira químio, 10 dias depois, eu não tinha um fio na cabeça, assim, eu não precisei nem raspar a cabeça. Meu marido, para não dizer que eu não raspei a cabeça, ele deu uma acertadinha aqui na parte de trás, só para eu cantar no banheiro. I did come here to leave you, I did come here to lose. Entendeu? Mas Só para isso. despencou. Despencou, assim. Eu cortei mais curtinho, mas assim, despencou. Não precisou nem. Passava a mão, esse negócio, fiquei careca zerada. Não precisou nem passar, nem, não deu nem tempo de passar máquina. Fazer aquele negócio de, eu vou programar, vou te. Não, não É, deu tempo. fazer filmagem, Não deu nada. tempo. Não deu nem tempo de filmar. E aí, assim, realmente, perdi, fiquei zerada. E aí o cabelo começou a. Quando o cabelo começou a crescer mesmo, aí eu já tinha terminado as químios, já tinha É um um mês tempo. depois, né? Um mês depois começa a crescer, né? Ah, não, mas aí ele crescia, despencava, Ah, crescia, tá. despencava. Foi bem assim. Aí eu fiquei um tempão careca. Aí ele começou a crescer quando eu estava mais ou menos na metade para o final do Herceptin. Que eu fiz 18 Herceptins, né? É o Como que eu você vou vai fazer, fazer. 18. Aí quando começou, a Miriam tá perguntando se a touca segurou. Segurou, né? Olha, 50%. segurou aqui. Olha, eu não vou tirar aqui porque aqui tá falhado, tá? Eu não quero que ninguém veja. Mas segurou bastante aqui Segurou atrás. bastante. É. Eu fiz hoje um vídeo, acho que está no Rios. Eu fiquei com Mostrando, né? 50, 60% do cabelo. Caiu mais aqui, sabe? Entendi. Aqui em cima tá ralo. Agora, atrás, se você Aqui olhar, ficou. tá normal. Atrás tá Tá normal. normal, né? É, E foi pelo convênio. Ah, que legal. O hospital que eu faço o tratamento oferece de cortesia para as pacientes. Hoje já é assim, né? Na época que eu fiz, não tinha, não era uma coisa ainda que existia, era uma coisa que ou você investia, né, particular, e na época o próprio médico falou para mim, ele falou, Marjorie, eu acho que no seu caso, Tem alguns casos que os médicos falam, olha, pela é, medicação não tenta, que não vale a pena. A minha onco eu acho falou que pela que minha medicação dava poderia, para né? dava Ele falou, para tentar, mas ele falou, eu acho bobagem. Eu falei, é, ele falou, eu acho que você vai passar frio à toa. Eu falei, é. então tudo bem, E, volto. e outra coisa, 80%, eles garantem até 80%. É, Como eu estou porque entre tem que jogar 50 e água na cara 60, eu mesmo. acho que valeu a pena, sabe? Para mim, no Ah, meu legal. caso. É. E aí, assim, aí eu assumi a careca, fiquei bem e tal. E aí meu cabelo começou a crescer depois, né? Aí veio, começou a ficar curtinho e tal, não sei o quê. Isso depois já de um ano. E aí veio.
Isso foi em 2017, eu fiquei careca, e foi meu primeiro Outubro Rosa 2017, assim, que eu fiz palestras e tal. E aí, em 2018, o meu cabelo começou a ficar um pouquinho mais, assim, ajeitadinho. E aí eu falei pro meu cabeleireiro, e aí eu comecei a ter uma crise, porque eu comecei a ter cabelo, e aí eu começou a cair minha sobrancelha. Porque quando a minha Hum, sobrancelha caiu todinha mesmo, depois que meu cabelo começou a nascer, foi uma coisa meio que louca. estranho. Eu era careca com sobrancelha e tinha cabelo sem sobrancelha. Foi uma coisa, foi um rolê meio estranho. E os cílios? Cílio eu não tenho até hoje. Não Tudo possível. nasceu? Nasceu, mas nasceu bem pouquinho. E aí Entendi. eu perdi cílio logo no começo. Cabelo e cílio eu perdi direto. Aí a sobrancelha, ela ficou um tempo. Aí quando começou a nascer meu cabelo, a minha sobrancelha caiu inteira. E aí eu fiquei parecendo uma tartaruga. Ai, E meu Deus. aí eu tava meio estranha com a minha cara. Aham. E o meu cabelo começou a vir e eu não comecei a ter uma ideia. Foi engraçado que eu falei isso pro. Aí começou a vir meu cabelo, eu falei isso pro meu cabeleireiro. Eu falei, nossa, eu não sei, tá meio estranho, eu não tô me identificando com a minha cara, com o meu cabelo, Não é me estranho. reconheço, né? Não estou me reconhecendo, eu me reconhecia eu tava melhor careca do que quando eu comecei a ter cabelo. E foi no Entendi. começo do cabelo. E eu tava me sentindo mal com isso. Eu tive uma crise, porque eu falei assim, gente, como assim? Eu tô voltando a ter cabelo e tô pior do que quando eu tava Não careca. Parecia estou que eu gostando do cabelo, quero ficar tava careca. gostando do cabelo, tava uma coisa meio desordenada. Aí o meu cabeleireiro, na época, hoje ele é falecido, ó, alguém tá falando aqui, ó. Liz Moraes, mas igual a mim, caiu o cabelo na. E a sobrancelha depois. É assim mesmo. O meu caiu bem depois da sobrancelha. Aí, meu cabeleireiro chegou para mim e falou assim: Marjorie, tá chegando Outubro Rosa de 2018. Isso era final de setembro. Ele falou: por que você não pinta seu cabelo de rosa? Aí eu olhei assim para ele e falei: porque eu não tenho mais idade, porque. Né? Falei: imagina, eu tô com quase 40 anos nas costas, né? Você tá achando, não sei o quê. Aí ele falou: não. Eu falei: não sou metaleira, não vai dar certo. Ele imagina, vai ficar linda. Aí ele começou a me mandar umas fotos de umas mulheres mais maduras. E ele falou: não, mas a gente não vai fazer um rosa tipo pink, a gente vai Pink. fazer um rosa mais suave, um rosé, não sei quem me mandou um monte de foto. Aí eu falei: olha, primeiro que eu preciso perguntar pro meu oncologista se eu posso pintar o cabelo, né? Aí cheguei pro meu oncologista e falei: olha, tô a fim de fazer umas loucuras aí pro Outubro Rosa, tudo bem? Aí ele falou assim: se for uma coisa suave, meio assim, sem amônia. Eu falei, não, vai dar só uma descoloridinha na ponta. Ele, olha, não põe muito na raiz. Não. Eu falei, não, doutor, se cair, o pior que pode acontecer é eu ficar careca. Já estou acostumada. O que é ficar careca? Não é nada, né, doutor? Aí ele olhou assim pra minha cara, já sabia que eu era meio pirada da bola, né? Aí ele falou, não, Marjorie, vai, né? Faz o que Tá você assim, quer. faz o que você quer, tá no Nerceptin agora, já acabou, já tinha mais de 6 meses que tinha acabado as químios mais pesadas. Aí fui. Menina, na hora que eu fiz aquele cabelo rosa. E aí eu falei assim pro cabeleireiro, eu falei, não, olha, nós vamos fazer o seguinte, outubro eu vou ficar com esse cabelo rosa, mas depois eu volto ao normal, tá? Tá, ele falou, não, tudo bem. É só para o Depois mês de outubro. do mês de outubro, eu falei, só depois a gente volta ao normal, tá tudo certo. 4 anos eu tô com o cabelo rosa, 4 anos e meio. Mas combina muito com você, combina com a sua personalidade. Você tem que ser Não, rosa. e é incrível que eu não consigo mais me ver sem o cabelo rosa. Então, assim, foi como renascer para uma outra identidade. Então, depois Entendi. daquele momento, eu nunca mais tive outro cabelo. E é engraçado que as pessoas que me conheciam antes, né, já, hoje elas olham e elas falam assim: eu não te imagino com o cabelo que você tinha antes. Eu não lembro de você de outro jeito. Parece Olha que que você legal. nasceu de cabelo rosa. Parece que você sempre foi assim. Sempre foi E rosa. sempre foi rosa. Então parece que criou essa identidade, né? Criou esse
virou realmente o meu universo, né? E lógico, não sei até quando, porque também é bastante complexo manter, né, o cabelo assim. Sim. Hoje é um pigmento vegano, tudo, eu uso assim, né? São pigmentos que não tem tanta amônia, mas existe a descoloração, então tem toda uma, né? O cabelo é mais frágil depois que ele volta da quimioterapia, meu Ah, ele cabelo não volta é. frágil? Meu cabelo voltou um pouco mais frágil, sim. Eu vejo ele um cabelo mais fino, um cabelo mais Entendi. poroso, um cabelo que quebra mais. Mas pelas questões mesmo da Mas seu menopausa. cabelo Eu cresceu rápido, porque você corta também, né? corto, mas assim, mais ou menos. Ele é um cabelo que quebra bastante. Eu tenho as questões, na Porque eu verdade, gosto de cabelo comprido. eu Aí eu já nunca fico tive. imaginando aqui. Eu cortei, né? Quando eu descobri, eu Uhum, cortei. Para facilitar na hora de lavar, porque tem que lavar na água uhum, fria, não sim, sei o que, nananã. sim. Aí eu já fico pensando, tá aqui, aí vai vir os novinhos aqui. Como eu vou fazer? Entendeu? Eu já fico aqui Uhum. pensando como Ah, não, que aí você vai corte eu fazer vou um fazer. corte. Aí eu falei, eu não quero fazer corte nenhum, porque se eu cortar, vai ficar mais curto. Eu quero cabelo comprido. Ah, é um caso. Ah, não, mas ele cresce. O que acontece do cabelo é que você vai se adaptando. Muito vai depender dos medicamentos que você vai tomar. Eu, por exemplo, hoje eu faço a hormonioterapia, né? Ela tem esse nome, mas na verdade ela não é uma reposição. Ao contrário, ela faz o bloqueio Sim, hormonal. Então, isso me mantém numa menopausa. Então, eu não tenho, né? Não tenho produção de estrógeno, de progesterona. Então, eu tenho um cabelo mais parecido com uma mulher, por exemplo, nos seus 50, 60 anos. Então, é um entendi. cabelo fragilizado, é um cabelo, né, que tem uma tendência a ser mais fragilizado. Então, cabelo mais fino, né? Um cabelo que, né, existe, por exemplo, como se fosse uma alopécia andrógena, mais ou menos Sim. assim. Então, ele não é um cabelo, por exemplo, que tem volume, né? Então, eu tenho um cabelo mais fino, mas é um Mas cabelo é lindo o seu cabelo, lindo. tá? É lindo. Modéstia à parte, eu gosto bastante Ah, dele, ele é sim. lindo. E os cílios, você falou que perdeu e nasceu pouquinho. Você usa o quê? Uso Cílio postiço. postiço ou aquele. Eu, no começo, no início do tratamento, eu fazia fio a fio. Aí, como eu fui perdendo, eu hoje não consigo mais fazer um fio a fio bom, porque acaba ficando aquele meio Emília, né? Porque o fio a Ah, fio sim, não cola no seu fio, né? E também eu achei que acabava ficando pesado pro próprio fio do, né, dos meus cílios. Então eu acabo colando mesmo nas maquiagens. No dia a dia eu não uso sempre, eu uso mais mas você mesmo. que consegue colocar, Sim, eu coloco. Ó, eu tô com precisa ele aprender. cromado. Ah, nossa, isso aí, a hora que você começa Eu a não colocar. perdi, porque a touca que eu usei, ela é diferente de umas outras aí, então ficava com um ventinho gelado aqui, ó. Ah, que legal! Um Aí ventinho sim. gelado, imagina, né? Aquele Ai, vento. eu ia achar o máximo, porque eu adoro coisa fresca e adorar esse ventinho Aí gelado. eu tenho cílios e tenho a sobrancelha. Caiu, Caiu um mas pouco. caiu pouco, entendeu? Você vai perceber, eu percebi muito isso. O Herceptin, ele faz com que demore um pouco para crescer as coisas, mas depois me volta. Que Depois saco. volta. Tudo, o importante é que tudo Eu passa. falo que assim, volta onde não precisa, né? Onde não precisa, volta Ah, tudo. eu estou tão feliz que certos lugares não tem. Estou muito Então, tá bom. feliz. Esses lugares onde não precisa, volta, né? Pois é, para que voltar, gente? Né? Mas olha, eu acho que assim, tudo é um processo, tudo para cada um é de um jeito. Eu Sim. falo que assim, hoje como eu falo, eu assumi muito essa coisa do cabelo rosa, indico para todo mundo colorir os cabelos que tem vontade, usa peruca para quem tem vontade de usar peruca, usa Ah, lenço eu para quem tem comprei vontade de uma. usar lenço. Eu acho que, nossa, tudo vale. Eu acho que nesse momento vale experimentar, Sim, é o vale. momento de você experimentar. É Isso momento de é, eu acho que é experimentar. super válido, você É. se Fazer arriscar, sabe? maquiagem, Ousar. faço É o maquiagem momento de ousar. Se diferente. não for agora, quando que vai ser? Que seja agora, Exatamente. entendeu? Faça agora.
Eu fiquei careca, eu andava careca, andava de boné. Nossa, eu fiz muita coisa, assim, sabe? Eu acho que eu faria até mais. Passa por várias experiências que, né? É, eu acho que eu fiz até pouco perto do que eu devia ter feito, viu? Porque na verdade, eu tive bastante efeito colateral. Então, Ah, eu eu, também. eu tive muito efeito. Mas você tá ótima, você tá fazendo um monte de live, coisa e tudo. Eu não fazia nada. Mas, ó, é uma luta. Eu respeito meu limite, eu respeito. Tem momentos que eu não respeito, não. Mas eu tenho muitos As efeitos 40, as colaterais. 48 horas depois são as piores, né? Pois é. Não, eu tinha esquecido a conversa que eu tive, a primeira conversa que eu tive com a ONCA, eu tinha esquecido esse pedaço. Então, a minha primeira quimio foi numa sexta. Então, todas as outras foram sempre na sexta-feira. Então, a primeira eu fiz, eu fiquei esse final de semana, fiquei sábado ótima, domingo ótima, sábado, domingo, ótimo, segunda. Aí até falei, opa, não vou ter efeito nenhum. Quando deu terça-feira, tô aqui, Terça-feira é o dia dele. cheguei, amiguinha, os efeitos colaterais estão aqui com você. 4 dias depois, entendeu? Por A isso minha, que eu achei ótimo as minhas químios serem na sexta, porque aí eu aproveito sábado e domingo, segunda eu entendi, descanso e terça eu caio. entendi. A minha era de quinta. E meus efeitos colaterais eram de sábado e domingo. Então eu passava mal no final de semana. Mas para mim era bom porque eu trabalhava. Ah, Então eu fazia quinta, aí eu trabalhava sexta, e aí sábado e domingo eu ficava ruim, e aí segunda-feira já tava joiona. mas eu fico uma semana, tá? Eu fico uma semana. Ah, entendi. Eu fico uma Você semana sabe mal. que na última, assim, pior zona, eu cheguei a ficar uns 10 dias, assim. Mas aí eu até brinco, falei assim, tô no lucro, porque o meu intervalo é de 21 dias, então eu fico uma semana mal e 2 ótimas. Tô no lucro, entendeu? Ah, e o bom é que você tá com catéter, né? Isso Tô. também, nossa, isso é bom. Isso Isso é, aqui para mim é vida. porque Libertador. as veias agradecem também. Isso É, é muito bom. é. Isso é muito bom. Enfim, já passamos da hora há muito tempo, hein? Ah, se a gente se deixar, minha filha, eu falo mais que o homem da cobra. Ai, meu Deus. Mas o quê? Que o homem da cobra, como dizem. Você já ouviu essa expressão? Fala que. Duas coisas que eu ouço, que eu falo que mais que o homem da cobra e que eu fui vacinada com agulha de vitrola. Ai, meu Deus. Ah, Adorei conversar com você, Magda. Foi eu muito bom, também. muito bom. Adorei. No fim, acho que a gente até falou de outras coisas do que a gente havia Sim, pensado, mas eu acho que é sempre válido, né? Acho que é muito bom assim a gente poder trocar essas ideias. Eu acho que você está assim no momento, né, de trocar essas experiências, de um momento mesmo de Dani, oi Dani, sorrindo, Dani, saudade. olha, a Ai, Ali escreveu que faltam 2 para ela finalizar e que ela está sentindo Deus. mais náuseas ultimamente. É assim mesmo? É porque vai É, acumulando, né? vai acumulando. Vai acumulando. Tanto é que Nas últimas, assim, essa última que eu fiz agora sexta-feira, eu já estou sentindo os efeitos colaterais e já me alertar, Andresa, se prepara porque você está acumulando. Então, a última o efeito vai pegar, cumulativo é mas maior. depois passa, né? Mas sabe o que, que era muito bom que eu fazia assim? Lógico que tem os remédios específicos, né, para náusea, mas você tem que achar alguma coisa que seja que te apeteça, assim, sabe? Primeiro, você não pode ficar muito tempo sem comer, Eu só consigo beber água de coco. Eu né? nem boto no copo mais. Eu não coloco mais no copo. Ah, Eu abro aqui a garrafa, a né? caixa Mas e depois fico você vai tomando. ver que depois de um tempo você não consegue mais ver água de coco. Eu tô assim. Depois de uns anos, você fica meio que enjoado de água de coco na vida, porque é só isso que você toma. Água de coco é bom. Coisas que são geladas normalmente são Ah, muito é. boas para náusea. Então, por exemplo, sorvete de limão,
Normalmente sorvetes de fruta, Sim. né? Então, Muito é, sorvete. muito sorvete. Eu, às vezes, eu conseguia tomar um açaí, às vezes me apetecia, Ah, e porque às vezes eu açaí não... também. Açaí eu É, tomo bastante. É um porque perigo, porque quando ele é um engorda, né? pouco... Então, mas às vezes ele é um pouco mais calórico, então às vezes a gente não consegue comer muito, então às vezes a pessoa precisa de um pouco de caloria, né? Então, o interessante também, eu não sei se esqueci o nome dela que É, falou, acho peraí, que Lise. é ali que Lise, escreveu. isso, Lise. Lise, outra coisa que é importante, eu não sei se você está com acompanhamento nutricional, porque às vezes a nutricionista pode te direcionar alguns alimentos que vão combater mais a sua náusea, que podem ser mais interessantes para você, né? Então, às vezes alguns sucos, algumas coisas que você possa bater e pode, né, ajudar. Então, às vezes, eu batia limão com inhame, dava certo, ajudava na imunidade, dava uma... eu tinha Oh, umas meu coisas, Deus! eu fazia umas coisas Eu meio tenho assim. um verdadeiro horror a inhame. Mas eu tomava batido. Eu gostava muito, eu tinha muita dificuldade às vezes de cozinhar sozinha e tal. Então eu pedia uns sucos da Essence, que era uma marca que tinha umas comidas já prontas, e ele tinha um suco, um booster de banana com inhame e limão, nossa, que era para mim assim, salvava a minha pátria. Então tem algumas coisas assim, banana é muito bom Ah, eu também. faço vitamina de banana, vitamina de Então, morango. É de vitamina uma atrás da morango. outra. Ó, normalmente, coisas ácidas e coisas geladas são as que mais apetecem para o enjoo. Sim. Água gelada com limão, tudo que é gelado acaba aliviando É. muito. Outra coisa que eu Então, gosto de tomar muito é Gatorade. Nossa, Gatorade. me faz Outra muito coisa bem. que, para enjoo também, se você também tiver faltando coisa salgada, porque às vezes também a gente acaba, né, faltando um pouco de comida salgada. Eu costumava sempre amassar um pouquinho de batata com as coisas que eu comia. Então, Hum, amassar uma batatinha. Então, por exemplo, e outra coisa, gente, na época de químio, tirem tudo que tenha molho. Qualquer coisa com molho, porque isso dá molho. um não não põe molho em nada. Eu não comia nada com molho, sabe? Tipo macarrão com molho, essas coisas com molho, nada. Eu comia tudo coisa assim, por exemplo, põe um purezinho junto, vai comer uma carne, tenta uma carne moída, ou tenta uma carne desfiadinha, tenta um frango desfiadinho, grelhado, tenta coisa com temperos, mas sem molhos, né? Então, por exemplo, A não vai, minha vai dica, você fala de molho, a minha dica é corta o doce. Porque o doce me doce. dá, pelo menos toda vez que eu faço quimio e eu associei, é muita cólica. É muita Uhum. cólica que o doce traz. Se você cortar o doce, você passa com menos cólica durante os efeitos colaterais. Eu tive muito pouco enjoo. Eu tive mais enjoo no final, mas eu tinha muita questão gastrointestinal. Eu tive problemas gastrointestinais assim. O meu intestino ficou, nossa senhora, muito ruim mesmo. Então eu tive menos enjoo. Laticínio também dá muito enjoo. A Miriam lembrou muito bem. Tudo que é gordura Sim, e coisas assim, gorduras e doces, né? Então procura doce. coisas mais cítricas, mais geladas. E quando for fazer carnes, coisas assim que a gente precisa da proteína, procura ser coisas com mais temperos naturais e coisas mais cozidas e procura colocar uma batata, alguma coisa assim que seja mais, que dê uma liga e de repente acaba ajudando nessa questão do enjoo. Mas eu não sofri tanto com enjoo, porque eu tinha fome. Era muito engraçado, gente. Ai, gordinha é uma desgraça, né? Eu tinha muita fome. Eu Eu também não tinha perdi muita fome. apetite, não. Eu não perdi, Não não perdi perdi. apetite. Mas, então, a Miriam falou, né, que no começo prendeu muito o intestino dela, depois soltou, né? O meu Gente, nunca prendeu. O meu o problema meu, é ao contrário. O o meu meu ao contrário. problema é a maldita, tem que só assim falando, diarreia. Eu É também, muita diarreia, muita. eu também. Eu passava, assim, dias que... Teve um dia... Gente, que horror a gente falar isso na live, né? Mas teve um dia que eu passei sentada
na, como rainha, porque eu não tinha mais forças para levantar. Mas Aí isso aconteceu já comigo, ó. eu fiquei sentada. Eu fiquei sentada lá, eu passei meu dia lá, porque eu ficava sozinha em casa. E aí, como eu não tinha mais força para levantar, eu fiquei lá. É, Porque eu tinha medo de levantar e não conseguir voltar, entendeu? Porque teve um dia que eu fui engatinhando até o banheiro. Aí eu falei, não, gente, agora eu fico aqui. eu Agora eu passo, já eu fico passo aqui, a semana que eu fico mal de químio, eu né? fico o tempo todo no banheiro, o Aí tempo eu tinha, todo. aí eu tinha um Aí eu resgate fico assim aqui. também, eu falei, não vou sair daqui, daqui a pouco eu estou voltando, vou ficar aqui. É, Aí eu levo aqui, revista, fico no celular, entendeu? exatamente, já fica lá, já O põe o banheiro carregador virou de meu celular quarto, lá. entendeu? Exato, já fica ali, tá É, tudo certo. E aí eu ainda tinha o resgate do balde do lado para nem precisar virar se tivesse a parte outra parte também. Era assim, mas gente. A é vida era assim. complicado mesmo. Mas Mas a a minha alimentação faz muita faz diferença. muita Eu diferença. Muito percebi que eu líquido. comecei a passar menos mal de cólica, porque a É. cólica intestinal minha é muito intensa. Parece que tem um alien dentro de mim, sabe? Mexendo. Então, Mas é quando eu por conta comecei a tirar o da doce, eu quimio. percebi que eu sentia menos cólicas. Uhum. Ah, sabe uma coisa que é boa, gente? Lembrei, pipoca. Ah, pipoca, como muito. Pi- Ajuda muito. Pipoca. Pipoca. Só que assim, gente, não vai comer pipoca daquelas com manteiga cheia de Não. negócio. Pipoca normal, sem nada, tá? Aquela pipoquinha assim, tipo de boa. É bom Nossa, mesmo. pipoca no meu resgate. Pipoca eu era feliz. Pipoca muito bom E é também. saudável, né? É É, saudável. eu comia assim, eu estourava só um pouquinho, aquela natural sem nada, e era muito bom. Isso era bom também, para quem tem enjoo, para quem tá aí com o intestino meio ruim, era bom para mim. Mas É. assim, nada melhor do que você falar com o seu nutricionista mesmo, ver se tem Ela alguma falou que vai na suplementação. nutricionista semana que vem. Ela Às tem vezes tem. nutricionista. Eu li aqui. Eu usava aqueles suplementos, às vezes tem alguns que tem aquele suplemento líquido, né? Ah, Tem eu alguns. recebi. O meu não é o líquido eu vou tomar quando for fazer a cirurgia, que eu já É. recebi a prescrição. Mas a Uhum. minha Nutri, ela indicou acho que até da Danone, tô falando propaganda aqui. Uhum. É, Patrocínio da live! Patrocínio da live! para eu tomar quando ela falou assim, olha, esse Vamos suplemento pedir aqui é para quando. patrocínio da live dos nossos drinks. Ela falou, esse suplemento aqui é para quando você não tiver com apetite, não tiver com fome, não estiver se alimentando direito. Aí eu falei assim, pois é, mas eu como o tempo todo, o apetite eu não perdi. É. Aí, isso também na químio de mama, normalmente a gente engorda, a Pois gente é. incha um pouquinho, É, o porque a gente corticoide, né? Eu fico muito inchada logo após a quimio, porque ela pedia, né, para eu tomar um corticoide um dia antes da quimio e 2 dias depois da quimio. Aí eu fico um baiacu. eu tomava 2 dias antes e 2 dias depois. Eu tomava 6 caixas de Decadron. É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Só que eu era um dia antes e 2 dias depois. Era dois, Do, dois, e na hora da químio também passa, né? passa, é. Aí fica, mas aí o rosto fica vermelho, né? Fica vermelho, A gente inchadão. fica inteirona vermelha. E aí, depois de uns dias, ele desincha, eu vejo, e o rosto, o vermelho some, né? Uhum, é assim mesmo, é assim mesmo. É por causa da químio, se não me engano, da. Ah, eu esqueci do nome da químio que precisa disso, mas é por conta de uma dos princípios. É. Que eles fazem já preventivo mesmo. Mas estamos aí. Mas é isso, gente. É ver o que funciona para você, pegar a orientação com a Cada caso é Nutri. um caso, é. E passa. Às vezes demora um Passa. pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas passa. É. Passa. Eu já falei, assim que eu receber alta de todos os médicos, eu vou fazer a tatuagem. Tudo passa. Eu tenho que fazer essa tatuagem, sabe? Olha, não espera receber alta, porque até hoje eu não recebi alta e eu fiz a minha tatuagem depois da. A primeira eu fiz.
Ai, quando que eu fiz? Foi em 2019? 2018 ou 2019? Você fez um ano depois. Fiz 2 anos depois. 2 anos. 2 anos. Foi essa aqui. Foi a do braço. Foi Ah, essa aqui. tá. Essa, inclusive, tem a ver com. Eu fiz, acho que foi 2019, se não me engano. 2018, 2019. Agora eu Foi quando eu fiz 39 anos? É, foi um ano depois, 2 anos depois, foi em 2019. Eu descobri em 2017, fiz a tatuagem em 2019. Foi no meu aniversário de 2019, foi 2 anos Olha. depois que eu descobri o câncer. Essa tatuagem, inclusive, tem uma história que é justamente ela tem a ver com o sagrado feminino. E eu fiz do lado esquerdo, né, que foi onde eu tive o câncer. E ela é a tríade, né, é a representação do sagrado feminino, da anciã, da donzela e da mãe. E é a representação da minha avó, da minha mãe e minha. Ai, que E lindo. tem as três, inclusive com uma flor cor-de-rosa, Ai, que lindo. representando aqui, né, o sagrado das coisas que vêm em três infinitamente, né? É um trinsko, que é uma representação irlandesa, né, que tem a ver aí com tudo que é contínuo, né, com a vida contínua. E eles acreditam que na nossa vida existe, né, esse sagrado. E então é a representação aí da filha, da mãe, da anciã. E aí eu fiz aí em representação Ganhou a mais minha mãe significado e a ainda, minha né? avó. Mais É. significado ainda. E aí eu pedi autorização para fazer do lado esquerdo, que é o lado que eu tenho o linfedema. É um lado complicado para tatuar, porque é o lado do linfedema, então eu tenho uma sequela ali. Mas a gente fez com todo cuidado, com a fisioterapeuta atenta, para a gente poder cuidar disso, e deu tudo certo, graças a Deus. É. Eu vou E... fazer a minha também, mas o meu vai ser Ai, a frase tudo com passa. certeza. E eu estou Ah, pensando em tatuar em cima da cicatriz que vai ficar do ah, catéter. aí É, vai ter que demorar mais um pouquinho, porque o porta-cáte você vai tirar daqui um tempo ainda, demora um tempo. é. Você ficou com quantos anos ele? Eu não tive porta-cáte, eu não Ah, pus não? com porta-cáte. Não, eu fiz tudo na veia. Não foi. Eu fiz mastectomia bilateral. Na época eles optaram por não pôr o porta-cáte, eles acharam melhor fazer na veia Entendi. e preservar um pouco. Eu já estava com uma cirurgia bem grande, aí resolveram fazer na veia. Então eu não tenho porta-cáte. É, Sofro bastante com as veias. Hoje eu tenho, imagino, eu tenho imagino. muita só para tirar aqui, porque aí eu não posso usar o braço também. Então a gente optou por Eu não ter. acho, Miriam, que eu vou ficar também uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos, dois porque anos ou dois eu vou anos e meio. continuar fazendo o sept por um ano e meio, né? É. Então, O vai por Inception aí. são 18 aplicações, dá mais ou menos um ano por aí. Você É, tem as cirurgias também, é. então deve aí ficar mais ou menos uns Mas, 2 anos. olha, eu vou te falar, eu até esqueço que ele está aqui. Eu só lembro dele quando vou usar, mas não me incomoda em nada. Nada, E o absolutamente nada. contracarte, às vezes, eles deixam um pouquinho mais, aí você só precisa ficar fazendo a heparização por mensal, né, para poder fazer a limpeza, mas às vezes eles deixam um pouquinho mais, mesmo por conta é, da, se Se precisar precisar fazer de algum alguma tipo medicação, tá ali, de né? estabilização, Não. E para não perder a cirurgia também, o porta-cat ele pode ficar até acho que 5 anos, se não me É, engano. parece que sim. Então, É. não tem problema. Ele fica ali guardadinho, não É, tem eu não me problema. incomodo, não. Ele fica aqui. Acho que tá bem Uma tranquilinho. cicatriz. É. Uma cicatrização bem tranquilinha. Ó, É, bem pequenininho. É, é um tá bem, tracinho. Só bem guardadinho. um tracinho. É. Então é isso, Mas é isso. meninas. Eu quero Amamos que ficar aqui você interagindo com sabe. vocês. Foi muito, muito bom. Márcia, eu quero te agradecer. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Vocês são lindos. Aí eu não entendi aqui a pergunta. A Salaniza é 90 dias por conta da Salinização. pandemia. É verdade. Agora a heparização é de 90 em 90, tá certo. Para quem já está
na, como é que fala? Só na higienização, né? Que faz só a heparização Ah, do. aqui. É, Ah, é de tá. 90 em 90 dias. Você faz de 3 em 3 meses, é isso mesmo. Ah, É isso entendi. mesmo. Aí você vai de 90 em 90 dias para poder fazer a higienização Limpar, do né? café É, e fazer a higiene. é. Aí falta uma água salina, tem todo um processo que eles chamam de, se não me engano, é heparização. Ah, entendi. Salinização ou heparização, enfim, tem o mesmo. E aí, por conta da pandemia, eles estendem um pouco, porque você pode fazer de 30 a 90 dias, né? Você faz essa troca, aí tem que fazer essa limpeza para não ter nenhum tipo de entupimento e tudo Ah, mais. ah. Mas é isso Gente, como mesmo. vocês viram, Marjorie é uma enciclopédia do Outubro Rosa. Qualquer coisa, São qualquer dúvida, 22 procura anos ela, que ela trabalhando na sabe de saúde. tudo. Ai, são 22 anos na área da saúde, né, Andresa? Então, trabalhando em hospital, trabalhando na área da É. saúde, trabalhando no SUS. Pensou numa Então, enciclopédia de Outubro Rosa, pensa na Marjorie, gente. Procura a Marjorie, que ela vai te ajudar em tudo, vai te orientar. imagina, estamos aí para trocar essa experiência, estamos juntas. Foi ótimo, adorei. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Muito Obrigada por obrigada. aceitar o convite, porque eu sei que a sua agenda no mês de outubro fica lotada, né? E ainda eu consegui, olha, duas chances com você. Uma Mas no foi dia só que porque a derrubou gente a tombou o rede. Instagram. Não, foi porque a gente tombou o A gente Instagram, tomou o então aí eu Instagram e consegui. aí não teve. Aí a É, gente conseguiu remarcar, graças a não, mas eu Deus. que agradeço. Foi Agradeço muito muito bom. e a gente sempre arruma espaço para os amigos e muito feliz de estar aqui. Agradeço você por esse espaço também, por essa conversa, por a gente estender essa conversa num dia que eu sei que é bastante até difícil para você, né, nessa última químio, agora que vai vindo aí os efeitos, mas eu Já quero te começou. parabenizar. Hoje já, hoje Quero já. te parabenizar por esse momento, por essa vitória. É um Amém. momento muito especial para você, é mais uma etapa vencida. Então, que essa etapa seja muito comemorada, sim, e que seja a primeira de muitas etapas vencidas que você vai ter, e que esse seja o primeiro Outubro Rosa de muitos Outubros Rosas que você vai ter, inspirando muitas e muitas mulheres como você e trazendo informação, trazendo amor e carinho. Então, eu fico muito, muito honrada de fazer parte do seu primeiro Outubro Rosa, com Obrigada. tantas outras mulheres que passaram por aqui, e que a gente possa fazer dessa corrente aí sempre de inspiração, de cuidado e de valor para muitas mulheres. Então, conte sempre comigo e eu estarei sempre aqui, não só para te ajudar, mas para a gente poder multiplicar a nossa história e fazer com que várias mulheres também possam continuar se cuidando e tendo uma vida de qualidade como a gente tem. Linda, 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 linda. Muito obrigada por tanta generosidade, tanto acolhimento. Foi maravilhoso. Obrigada. Gente, obrigada por quem Felicidade, ficou até viu? agora. A live Saúde, vai ficar saúde, salva, saúde. tá bom? Beijo. Beijo.